Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que alegria estar de volta com os meus irmãos aqui no canal AD Prudente Oficial, esse ambiente virtual onde todos os encontros semanais são propícios para que possamos fornecer conteúdos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Você ainda não é inscrito no canal? Olha embaixo a palavra inscrever-se. É só clicar, se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sino das notificações e você será avisado quando cada vídeo novo entrar aqui nesta plataforma abençoada. Nós somos a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente. E o nosso presidente é o pastor Samuel Padilha de Siqueira. Em seu nome, eu cumprimento você, irmão e irmã, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estudaremos a lição de número 12, do julgamento à ressurreição. Texto áureo, João capítulo 19, verso 30. E quando Jesus tomou vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A verdade prática afirma, na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. A leitura bíblica em classe está no Evangelho, conforme João, texto central de todo esse trimestre, capítulo 19, versos 17, 18, 28 a 30 e capítulo 20, dos versos de número 6 a 10. Para introduzir e também comentar o primeiro assunto de hoje, para falar sobre a prisão e a condenação de Jesus, eu convido o caro companheiro pastor Fernando Rodrigues. O título do tópico 1 é A prisão e a condenação de Jesus. Nós caminhamos para o final das lições desse trimestre e, como bem lembrou nosso companheiro, essa lição ela traz uma lição muito reflexiva, porque a gente vai pensar muito sobre aquilo que foi o sofrimento de Cristo antes da sua ascensão ao céu. O tópico 1 tem o objetivo de descrever o contexto da prisão e condenação de Cristo. Bom, lá no tópico 1.1 diz sobre a prisão. Este enredo se forma aí no capítulo 17 e 18 de João, aonde que vemos aí o último discurso de Jesus antes da sua detenção, antes da sua prisão, e aquela traição do discípulo Judas Iscariotes, aonde que ele vende Jesus por 30 moedas de prata. É literal ver aqui, meus queridos, que Jesus atravessa um vale da prova, principalmente quando ele caminha ali para o Getsêmani. E se você pegar a etimologia dessa palavra, Getsêmani, quer dizer prensa de óleo, isso nos faz refletir como que Cristo sofreu, foi moído pelos nossos pecados. As angústias que Cristo sofreu na sua carne como 100% homem, reflete que a angústia daquele que veio nos salvar. Também nos mostra que no momento de sofrimento, ele não arredou, mas sim ele cumpriu de fato tudo aquilo que estava previsto já desde antes da fundação do século, a tão grande salvação. E graças a Deus, porque devido a isso, hoje nós temos a oportunidade de entrar com ousadia perante o Pai e fazer as nossas súplicas mediante a esse sacrifício da cruz do Calvário. O ponto 2, depois que ele foi arrebatado de seus discípulos, ele foi conduzido a um interrogatório e ali, mais uma vez, humilhado, como um cordeiro mudo, né? Ele foi levado a Pilatos, depois ele foi levado na casa de Caifás e, por fim, ele retorna a Pilatos. É interessante pensar que ele, dono de tudo e de todos, poderia clamar ao céu, mas como a palavra em Isaías, que ele foi levado perante seus tosqueadores como um cordeiro mudo, ele não arredou, mas sim ele confirmou aquilo que era a missão, salvar
à humanidade. Quantas vezes você e eu também somos interrogados? Ficamos no propósito de Deus, ficamos naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Quem nos defende não dormita, não descansa. O nosso Deus é o Deus que salva, que cura e que liberta e que é o nosso advogado presente. Descanse no Senhor, meu querido irmão, irmã, que nos escuta hoje, pois Deus dará vitória ao certo tempo. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado. Posteriormente, os soldados romanos o levou e humilhou, cuspiu no seu rosto, fez-lhe uma coroa de espinhos. E aí nós sabemos muito bem o enredo desta história, que só foi humilhações, dores, foi tudo aquilo que ele foi afligido, oprimido, castigado. Os pecados, que são meus, foram levados por Cristo, pelos sulcos que ele teve nas suas costas, daquelas chicotadas. Tudo aquilo que era me contrário, as iniquidades, tudo aquilo que era contra mim, a cédula que era me contrária, ali Cristo cravou na cruz do Calvário para me salvar. Meus queridos, vejamos que a prisão, o interrogatório, a condenação de Jesus revela a injustiça dos homens perante o reino de Deus e o cumprimento, de outra forma, do plano divino, que é a nossa redenção, a nossa salvação. Graças a Deus que Cristo não deixou de fazer aquilo que ele veio para fazer e por isso nós temos salvação nele. Pois bem, queridos, cá estamos de volta para falar sobre o tópico 2, a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Um assunto conhecidíssimo pelos meus irmãos, mas que todas as vezes que nós dialogamos a respeito dele, nós sentimos um impacto importante, necessário, decisivo nas nossas vidas, operado pelo ato de crucificação do Cristo. A caminho do Calvário é o primeiro assunto. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. O versículo 16 da leitura em questão, lê-se: então entregou-lhe para que fosse crucificado. O verso 18 do capítulo 19 menciona que o Gólgota era um lugar público, onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Os sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. A verdade é que é curioso notar que o profeta Isaías mencionou isso lá no verso 12 do capítulo 53 do seu livro, afirmando que ele foi contado com os transgressores, visto que ele tinha 2 ladrões, uma à direita e uma à esquerda. Esse foi o caminho que traçou o Calvário, não é? Um caminho citado aqui como do Gólgota, ou essa região, onde determinados autores, sem a ideia de tornar a situação ainda mais sensacionalizada, como se fosse uma espécie de sensacionalismo, era um caminho de pedras pontiagudas que, além do peso e da surra que o Senhor fora submetido, ainda tinha que caminhar a pés livres por aquele caminho apedregado, cheio de pedras pontiagudas que feriam os seus pés. O Senhor está mental, emocional e fisicamente devastado, mas ele está ali carregando um peso muito maior, que é o peso dos pecados da humanidade de então e dos que viriam, inclusive os nossos. O hino de número 15 da harpa cristã, no seu refrão, retrata isso, e retrata dentro de uma singularidade, porque nós ainda não havíamos nascido, por isso da singularidade. Foi na cruz onde um dia eu vi
o meu pecado. Olha a posse do autor que escreve a canção. O pecado era meu, mas estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos e somos sarados. O item 2, queridos, fala sobre a missão encerrada. E quando nós olhamos para esse trecho, o autor, então, recita aquilo que está lá no verso de número 30 do capítulo de número 19. Está consumado. Aqui, ciente de que sua missão na terra estava completada, ele não hesitou em proclamar a vitória do plano divino quando faz essa afirmação. Quando o Senhor Jesus diz, em sua mão, Senhor, eu entrego o meu espírito, mas quando ele declara, está consumado, ele está dizendo, pronto, está feito, cumpri o meu papel, exerci a minha missão, desci, cumpri, morri, mas eu sei que em breve eu ressurgirei para que de fato essa missão esteja completa, não é? Por fim, ainda no item 2, o sepultamento, registro do verso 38, onde um homem que admirava e que era uma figura importante no Sinédrio e, portanto, era um simpatizante dos feitos de Jesus, empresta o seu sepulcro para que o Senhor Jesus fosse sepultado. Vale destacar também que a gente está falando de José de Arimateia, mas devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer o medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. O que se informa no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário. Veja a postura de algumas figuras centrais no contexto judaico, uma lá no início, na altura do capítulo 3, Nicodemos, que vai ter com o Senhor à noite, outra lá no final, como José de Arimateia, que tem receio de uma represália judia, mas que não titubia em interpelar Pilatos e pedir o corpo do Messias. Essas figuras comprovam que o Senhor Jesus conseguia transitar em todas as camadas, inclusive lidar com a oposição que mais ferrenhamente era percebida entre estes ou essas autoridades. Bom, vamos aí para o nosso tópico número 3, e o tópico número 3 traz a ressurreição de Jesus. E nesse tópico nós temos aí o objetivo de incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e sobre a morte. É interessante pensar que este estudo nos denota uma grande alegria, porque se Cristo morreu e ressuscitou, Ele é o penhor da nossa salvação, né? Pelo Espírito Santo de Deus, nós temos salvação pela ressurreição de Cristo. O túmulo agora está vazio, né? Servindo como evidência que Jesus ressuscitou dentre os mortos e se assentou às regiões celestiais. Ao chegarem lá, quando as mulheres vão, né, para tratar o corpo de Cristo e encontrar a pedra revolvida, viram claramente o sobrenatural de Deus e o cumprimento das profecias e do plano divino. Graças a Deus, se Cristo ressuscitou, logo ressuscitaremos com Ele para a glória de Deus. O ponto 2 diz a ressurreição como base da fé cristã. E é interessante pensarmos aqui quais são os nossos alicerces cristãos. E um deles é exatamente esse que nós comentamos no dia de hoje, a ressurreição. Os pilares da nossa fé não está naquilo que é uma conformação humana, naquilo que é um desejável de sociedade, mas sim na ressurreição, naquilo que Cristo fez por nós, aquela validação que Ele dá toda ao seu plano, que quando Ele ressuscita,
é aquilo que nos encoraja a perseverar na fé, porque se o Cristo ressuscitou dos mortos, logo nós também ressuscitaremos, como está lá escrito na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 ao 14. Então, é uma satisfação muito grande fazer parte deste plano remidor, que onde Cristo valida a nossa fé pela ressurreição do Calvário. É interessante perceber que naquele ambiente de temor que os discípulos estavam pós, sepultamento de Cristo, havia muito medo, havia muita perseguição, mas Cristo aparece corporeamente aonde que eles estavam. E apesar do receio, dessa incredulidade, os discípulos são ali animados, são ali deixados com a paz interior ao perceber que o cumprimento daquilo que acontece, que Jesus ressuscita. É interessante pensar, irmãos, a respeito principalmente daqueles 2 discípulos do Caminhos de Emaús. A frustração, o medo, todo aquilo que era envolvente naquilo era muito forte, mas Cristo se pôs a caminhar com eles. E assim é conosco, apesar das circunstâncias, das nossas frustrações com este mundo, com os nossos medos, nossos anseios, Cristo nos chama hoje para caminharmos juntos, caminharmos com medo, depositarmos aos seus pés as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Veja que a ressurreição de Jesus, evidenciada pelo túmulo vazio ali, é a base da fé cristã e transforma toda a incredulidade em convicção. Muitos homens famosos morreram, mas só Jesus Cristo, aquele que é 100% homem e 100% Deus, ressuscitou para a nossa salvação. Queridos, encerramos a lição de hoje falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus, que é o evento mais significativo do Novo Testamento. Nenhum outro evento, nenhum outro acontecimento, nenhum outro episódio é mais atrativo, mais empolgante, não é mais decisivo, mais impactante do que a ressurreição de Jesus. Haja vista que se não fosse ela, eu não estaria aqui e o senhor, a senhora, não estaria aí. Nós não teríamos o direito de caminharmos sobre a Bíblia falando sobre um advento e tendo a certeza ou a convicção da nossa salvação. Nós não teríamos essa legitimidade, essa legalidade. Ela só foi nos proposta por meio da morte e da ressurreição de Jesus. De maneira que eu encerro dizendo, à luz deste fato, nós somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Que o Senhor te abençoe e, querendo Deus, nós nos veremos no próximo programa.